Salmo de número 27 nos traz versos encorajadores para aplicarmos na nossa vida durante a nossa caminhada diária. Percebam que o salmista, ele inicia o texto com algumas perguntas, trazendo como resposta o Senhor, que é a luz e é a fortaleza. Eu quero ler com você alguns versículos e, em cima desses versículos, meditarmos em uma palavra para a sua semana. Paz do Senhor, se você não me conhece, aqui quem fala é Gessé. Desde já eu peço para que você se inscreva neste canal, curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas possível, porque a nossa meta é falar de Jesus. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma breve reflexão em cima do Salmo de número 27 e uma mensagem para o seu início de semana. Nós passamos agora um final de semana e estamos iniciando uma nova semana. E em todo início de semana eu gosto de trazer uma mensagem para te encorajar, para te dar um ânimo a mais, para você batalhar ou para você vencer essa semana. Salmo de número 27 nós vamos ler até o versículo de número 5. Diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, e no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Somente até aqui são os versos que eu quero trazer como uma meditação para o seu início de semana. Percebam que as perguntas que são feitas, falando do que eu preciso ter medo, o que eu tenho que temer, porque o próprio salmista, ele traz as respostas antes mesmo das perguntas, mostrando em um Deus que é a nossa própria luz, mostrando a respeito de um Deus que é a nossa salvação. No momento da dificuldade, no momento da adversidade, nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus da nossa salvação. E ele continua perguntando, o que eu tenho que temer? O versículo 2 fala o que eu tenho que temer. Por que ele pergunta isso? Porque ele já responde no início desse versículo dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando nós temos Deus como fortaleza da nossa vida, o que nós temos que temer? Quando nós estamos firmados em Deus, tem um hino da Laura Sogueles que fala: seguro estou nos braços do Senhor. E esse hino ele relata um pouco disso que está escrito neste salmo. Quando nós temos Deus como a nossa fortaleza, como o nosso porto seguro, nós não temos que ter medo de nada. Nós não temos que temer aquilo que pode sobrevir às nossas vidas. Ele fala sobre os malfeitores na continuação do versículo 2 e fala que quando os malfeitores eles tentam vir contra a vida do salmista, é eles que tropeçam e caem. Nós precisamos ter a convicção de um Deus que trabalha em nosso favor e que enquanto as pessoas ou as outras coisas tentam tirar a nossa paz, tentam nos fazer cair, é eles que tropeçam e caem. O salmista continua falando no versículo 3, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. É importante nós pensarmos que a nossa confiança ela não pode estar firmada em coisas passageiras. A nossa confiança ela não pode estar firmada nas coisas terrenas, coisas que por um simples momento podem passar. Talvez você se encontre confiante em um político, confiante nas suas posses, naquilo que você tem. Mas essas coisas elas podem acabar de um dia para a noite. Um político pode perder uma eleição. Uma casa pode vir à ruína. Mas quando nós colocamos as nossas confianças em Deus, as guerras podem estourar. Os exércitos podem se levantar contra a nossa vida.
mas nós temos a certeza que o nosso Deus nos salvará de todo perigo. O salmista ele fala que ele tem a confiança, ele permanece confiante em Deus, mesmo que estoure uma guerra. E este texto de manter a confiança, por mais de uma situação difícil, ele relata, ou ele reflete, melhor dizendo, aquilo que está escrito no Salmo de número 125, que fala sobre a confiança daqueles que têm no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja o amanhã que te espera, mas tenha confiança em um Deus que é luz, em um Deus que é salvação, em um Deus que é fortaleza. Porque Ele te livrará de toda emboscada, de todo perigo, de todo levante dos malfeitores. Ele te livrará. Tenha confiança naquele Deus que tira o medo do seu coração e te faz ficar seguro, e te faz estar numa condição melhor, uma condição segura. E o versículo 5, ele fala: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Talvez o seu início de semana pode ser um início complicado, talvez pode ser um início de semana conturbado, mas creia que o Senhor, no momento certo, no momento da adversidade, Ele te abrigará dentro do seu tabernáculo. Ele te acolherá e Ele te porá numa alta rocha. Ele te livrará daquela tempestade que tenta te arrastar, que tenta te desanimar. Aquela enxurrada de notícias ruins que tentam acabar com o seu início de semana. O Senhor, Ele te livrará. Somente confie que esta palavra é fiel e verdadeira, porque esta palavra não é simplesmente a palavra falada pelo Jessé, mas sim a palavra de Deus para a sua vida. Creia em um Deus que é fortaleza, creia em um Deus que é luz, creia em um Deus que te livra do medo, porque Ele é o seu Senhor, e receba essa palavra para o seu início de semana. Que Deus abençoe sua vida, que você possa continuar se inscrevendo, curtindo os vídeos deste canal. Comente aqui de onde você fala, nós queremos orar por você, nós queremos continuar transmitindo a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe